Sabe aquela sensação de que é preciso vestir uma máscara para conseguir se encaixar? Pois é. Nesta análise, a gente vai mergulhar na experiência, muitas vezes invisível, da tríade neurodivergente feminina e tentar entender por que esse sentimento é tão, mas tão comum. Essa citação aqui já diz tudo. Ela fala de uma experiência central, o mascaramento. Dá para imaginar o que é o esforço diário para se adaptar? É quase como uma performance, um teatro que pode esconder a verdadeira identidade de alguém por anos, às vezes décadas. E isso levanta uma pergunta que é fundamental. Por que essa jornada de autodescoberta costuma demorar tanto para acontecer? A resposta? Bom, a resposta está na maneira como a neurodivergência se manifesta nas mulheres e em como a sociedade enxerga, ou melhor, não enxerga isso. Para a gente entender essa descoberta tardia, primeiro é preciso olhar para o motivo de essa experiência ter ficado tanto tempo escondida, sabe? Quase sempre moldada por vieses que são históricos e sociais. O que acontece é que, historicamente, a pesquisa e os modelos de diagnóstico foram todos baseados em meninos, em homens. Isso, claro, criou um viés gigantesco. Nas mulheres, os sintomas tendem a ser mais internalizados, é menos sobre aquela hiperatividade que todo mundo vê, e muito mais sobre uma mente que não para, uma desatenção constante, sabe? Uma sensação de estar sempre sobrecarregada. E para lidar com isso, elas desenvolvem estratégias de mascaramento que são inacreditavelmente eficazes. O resultado? Diagnósticos que demoram, diagnósticos errados e um impacto enorme na saúde mental. É exatamente aqui que entra a ideia da tríade. A gente não está falando de uma condição única, mas sim do ponto de encontro, da intersecção de 3 perfis neurológicos que juntos criam uma experiência completamente única. Primeiro, o TDAH. Em mulheres, ele raramente parece aquele estereótipo do menino que não para quieto. É menos sobre correr pela sala e muito mais sobre uma mente que nunca desliga, o que acaba gerando desorganização e uma batalha interna constante para conseguir manter o foco. Depois, a gente tem o espectro autista. Aqui, o que se observa são interesses super focados, paixões profundas, uma sensibilidade sensorial e emocional muito, muito aguçada. A chamada mimetização social, que é basicamente imitar de forma consciente os comportamentos sociais, vira uma estratégia de sobrevivência que pode esconder completamente as dificuldades que estão ali por baixo. E, para fechar a tríade, as altas habilidades ou superdotação. Isso vai muito além de tirar nota alta na escola. Envolve uma intensidade emocional fora do comum, uma curiosidade que não acaba nunca, uma necessidade de entender o porquê das coisas e um senso de justiça muito forte. Essa tabela aqui, ela resume o tamanho do desafio. Interesses intensos, sensibilidade sensorial, dificuldades sociais, ansiedade, perfeccionismo. Percebe como tudo isso se sobrepõe? As mesmas características aparecem nas 3 condições. É justamente essa sobreposição que torna o diagnóstico um verdadeiro quebra-cabeça. Ok, então como é que se navega nesse cenário tão complexo? Em vez de focar só no problema, vamos explorar uma ferramenta que pode trazer clareza. Pense nela como um mapa para o autoconhecimento. A questão aqui talvez não seja só encontrar o rótulo certo. E se, em vez de um rótulo, houvesse um jeito de mapear a experiência interna para entender onde a mudança de verdade pode acontecer? E esse mapa existe, é um modelo da programação neurolinguística, conhecido como níveis neurológicos. A melhor forma de pensar nele é como uma pirâmide que organiza a nossa experiência em 6 camadas. Começa lá embaixo com o nosso ambiente, o que está fora, e vai subindo, degrau por degrau, até chegar no nosso senso mais profundo de quem a gente é, de propósito. E aqui está o pulo do gato. Para resolver um problema, não adianta ficar tentando no mesmo nível onde ele apareceu. Para mudar um comportamento, por exemplo, muitas vezes é preciso subir um degrau e olhar para as crenças que estão no comando daquele comportamento. A solução está quase sempre um nível acima. Então vamos lá, vamos pegar esse mapa e aplicar na experiência neurodivergente, subindo cada um desses degraus. No nível mais básico, o ambiente, a gente encontra a luta constante para se encaixar. É aquele sentimento de não pertencer, seja no trabalho, na faculdade, numa festa. A tentativa de solução muitas vezes é mudar de ambiente, mas isso nem sempre resolve a causa do problema, né? Subindo um degrau, chegamos nos comportamentos. Aqui a gente vê a procrastinação, muitas vezes movida pelo perfeccionismo, a necessidade de rotinas super rígidas, a dificuldade em organizar tarefas. Muitas terapias focam só em mudar o comportamento,
Mas se a raiz do problema estiver mais para cima na pirâmide, o comportamento acaba voltando. Agora sim, subindo mais um nível, a gente chega nas crenças e valores. Esse é o porquê por trás de tudo. Aquela autocrítica pesada, a intolerância à frustração. Isso não é só um comportamento, sabe? Isso é movido por uma crença profunda. Talvez a crença de eu não sou boa o suficiente, ou eu preciso ser perfeita para ser aceita. Isso nos leva a uma pergunta que pode mudar o jogo. Em vez de ficar lutando contra a procrastinação, e se fosse possível entender e até ressignificar a crença sobre perfeição que está alimentando tudo isso? E essa reflexão nos leva aos níveis mais altos, mais poderosos da pirâmide. É aqui que a mudança mais profunda acontece. É que o poder de trabalhar nesses níveis mais altos é imenso. Mudar uma crença limitante não mexe só com aquela crença. É um efeito dominó. A mudança reverbera para baixo, alterando capacidades, comportamentos e até a forma como se percebe o ambiente. Com isso, esse mapa ajuda a virar uma chave, a mudar a pergunta central, Que guia a nossa narrativa interna. A pessoa para de se perguntar o tempo todo o que tem de errado comigo. Essa é uma pergunta que coloca a gente no papel de um problema que precisa ser consertado. E passa a se perguntar: quem eu sou? Essa pergunta muda tudo. Ela não busca um defeito, ela busca uma essência. E a resposta deixa de ser: sou alguém com um transtorno, e passa a ser, talvez, sou uma pessoa criativa, intensa e que pensa de um jeito diferente. E fica aqui uma reflexão para a gente fechar. Encarar um diagnóstico não como um peso, mas como um mapa, abre um universo de possibilidades. O objetivo deixa de ser apagar as dificuldades e passa a ser entender a arquitetura da própria mente, para navegar pelo mundo com mais autenticidade. O que será que se torna possível quando o objetivo muda de consertar para compreender?